Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Douglas Mota aqui. No vídeo de hoje nós iremos aprender a implementar o Dagger 2 em um projeto Android. E o projeto que nós estaremos utilizando é o projeto que foi criado em uma série de videoaulas anterior, cujo link eu vou estar deixando aqui na descrição deste vídeo e também está aparecendo aí no card para você. Basicamente esse projeto a gente fez ele utilizando o componente de navegação do Android, basicamente para podermos aprender mais sobre um fluxo de navegação. Então aqui nós temos o meu emulador aberto, onde eu vou dar um contexto para vocês sobre o que se refere a esse aplicativo, e basicamente ele contém uma tela de Start, onde eu posso clicar neste botão. Agora eu tenho aqui a tela de Login, onde eu posso fazer login, ou então posso fazer um cadastro, entrar no fluxo de cadastro. Então aqui no fluxo de cadastro eu tenho que preencher com as minhas informações pessoais. Clicando em Next, eu vou entrar agora com os meus dados de login. E clicando em finalizar, eu tenho agora uma conta criada, supostamente criada. Eu sou levado agora para uma tela de boas-vindas e eu clicando em voltar, eu volto para a tela inicial. Então este é o aplicativo que foi desenvolvido em uma série de videoaulas anterior e nós vamos estar utilizando este projeto para poder implementar o Dagger 2. Então aqui agora no Android Studio eu tenho um projeto que foi construído com uma arquitetura MVVM do Architecture Components, e aqui na estrutura de pacotes nós podemos perceber que eu tenho aqui um pacote de extensions, eu tenho um pacote aqui chamado UI, onde eu tenho todas as minhas features que vocês viram aqui no aplicativo em execução. Então basicamente aqui na minha feature de login, eu tenho um login fragment e eu tenho um login view model, e se eu abrir o login view model, eu tenho aqui que o meu login view model implementa um view model do Architecture Components, tá? Se eu abrir aqui o nosso view model, a gente vai ver que é um view model da arquitetura de componentes, tá? Que tem toda a parte do live data, tem a parte do ciclo de vida e etc. Então, basicamente, o projeto é este daqui, MVVM, é um projeto moderno, utilizando o que há de mais recente aí no Android, falando na data de hoje. E nós vamos agora aprender a implementar o Dagger 2. E para isso, para a gente poder ter um projeto mais legal e percebermos melhor os benefícios de implementar uma biblioteca de injeção de dependências como o Dagger 2, eu vou implementar uma nova camada aqui para o nosso aplicativo, uma camada de repositório. Então agora aqui no nosso pacote, na nossa estrutura de pastas, eu vou minimizar aqui o UI, e dentro do nosso pacote principal do projeto eu vou criar um novo pacote e vou chamar esse pacote de Data. Dentro desse pacote de Data eu vou criar a minha classe de repositório. Primeiramente eu vou criar uma interface, eu vou chamar essa interface de repositório, vou dizer aqui que é do tipo interface, e essa interface ela vai ter apenas uma função, eu vou chamar essa função de do login, ou seja, fazer login. O objetivo aqui não é implementar uma base de dados ou então um serviço, nós vamos aprender apenas os benefícios aqui da injeção de dependências, ou seja, implementar o Dagger 2, e futuramente nós podemos voltar nesse projeto para poder implementar corretamente este fluxo, essa camada aqui de dados, ou batendo numa API ou salvando os dados em um banco de dados. Agora com a nossa interface criada, eu vou criar aqui uma nova classe que implementa essa interface. Eu vou chamar essa classe de default repository, que vai ser uma classe que vai implementar a nossa interface de repositório, tá? Agora eu vou aqui dar um implement members e eu vou implementar aqui este do login. E a única coisa que o nosso do login vai fazer vai ser um log.d para a gente poder verificar depois se ele foi criado corretamente. Aqui eu vou dar um default repository para a gente poder conseguir identificar no logcat, e aqui eu vou colocar um login done, por exemplo, para poder dizer que essa função foi chamada e que o login foi feito. Agora o nosso próximo passo é fazer a injeção de dependência de forma manual deste repositório aqui dentro do nosso login view model. Para a gente poder fazer isso, como o nosso view model, nosso login view model agora vai receber uma dependência que é o nosso repository, eu tenho agora que informar aqui no construtor do meu login view model que ele vai esperar um repository, que é uma interface. E agora, para que eu consiga fornecer a dependência de um repositório através do meu login fragment, eu tenho que criar um view model factory para poder criar este view model com as dependências que ele necessita. Então, para isso, nós temos que vir aqui no final da nossa classe do view model e criar aqui um view model factory, uma classe. Então, eu vou digitar aqui class e vou chamar essa classe de view model factory. E esse view model factory vai implementar o nosso view model provider, ou seja, um provedor de view model.factory. E agora nós precisamos implementar, deixa eu só corrigir aqui, nós precisamos implementar uma função desse factory. Eu vou implementar a função create e da forma mais simples possível, eu não vou estar checando qual view model que está sendo passado para cá,
aqui eu vou retornar diretamente esse login viewModel, porque o objetivo é a gente injetar isso através da nossa biblioteca de injeção de dependência. Aqui é só para a gente poder ver como que isso é feito de forma manual. Aqui no nosso viewModel Factory eu também preciso receber uma instância do repository. E agora eu tenho que retornar aqui o nosso login viewModel, passando para ele este repository. E vou fazer um cache aqui, tá? Só para a gente poder conseguir fazer esse Factory aqui funcionar corretamente. Então já tem aqui o nosso viewModel Factory criado e agora nós temos que ir no nosso fragmento para poder instanciar este login viewModel utilizando o nosso Factory. Agora o nosso próximo passo é criar o nosso viewModel no login fragment utilizando o nosso viewModel Factory. Abrindo aqui o nosso login fragment, vocês vão perceber que eu estou criando um viewModel aqui, utilizando uma forma muito simples da arquitetura de componentes do Android, apenas utilizando aqui um by Activity viewModel. Se você não entende o que está acontecendo aqui, eu sugiro que você assista a série do componente de navegação, que vocês vão entender o que significa isso daqui. Mas basicamente, eu utilizando esse by Activity viewModels, eu estou criando aqui por trás, eu estou utilizando um Factory aqui por trás, que ele cria um viewModel para mim, sem nenhuma dependência, sem nenhum parâmetro. E neste caso aqui agora, aquele código já não vai mais funcionar, porque o nosso viewModel ele depende de um repository. Então, esse código deixa de funcionar e é para isso que nós criamos um Factory para poder criar um viewModel com algum parâmetro que a gente queira fornecer para ele, queira injetar para ele. Então, neste caso aqui, eu não vou mais utilizar esse by Activity viewModels, eu apenas vou declarar aqui o nosso private como latenate var, nosso viewModel, porque eu vou inicializá-lo dentro do nosso onViewCreated aqui. Então, aqui eu vou dar um viewModel e agora eu vou dizer que esse viewModel vai utilizar um viewModel provider, ou seja, vai ser criado utilizando um viewModel provider do Architecture Components, um viewModel provider, e esse viewModel provider eu vou instanciá-lo aqui, vou passar aqui o this para poder vincular o nosso viewModel com o ciclo de vida desse fragmento. E aqui, como segundo parâmetro, eu vou passar o nosso login viewModel.viewModelFactory. E aqui no nosso viewModelFactory eu vou instanciá-lo e aqui nós temos que fornecer a dependência que a gente quer. Então, manualmente, eu vou instanciar aqui um default repository que implementa aquela interface repository, que é o que o nosso viewModel depende, tá? E agora aqui no final do nosso viewModel provider, eu vou dar aqui um ponto get e aqui eu passo qual classe que eu quero instanciar, qual viewModel que eu quero instanciar. Neste caso aqui é um login viewModel, eu vou dar um class.java. Então dessa forma nós utilizamos o viewModel provider para criar um viewModel utilizando o nosso Factory que recebe alguma coisa aqui no construtor. Dessa forma ele vai saber criar o nosso login viewModel corretamente, passando as dependências necessárias, e neste caso aqui é um default repository que implementa aquele repository que o nosso viewModel depende. E agora que nós aprendemos a trabalhar com injeção de dependências de forma manual, vamos entender aqui um pouquinho dos benefícios de se utilizar uma biblioteca de injeção de dependências como o Dagger 2. Repare aqui que nós temos aqui no nosso login fragment, ele que vai instanciar a tela e também instanciar o viewModel e fornecer todas as dependências, ou seja, neste caso é o login fragment que está fornecendo a dependência do default repository. Agora imagine se esse default repository dependesse de uma instância do retrofit, ou também de uma instância de banco de dados, ou uma instância do child preference, por exemplo. Nós teríamos que passar essas instâncias, construir essas dependências a partir do nosso login fragment. E não só que em todas as telas nós teríamos que ter um código parecido com esse, porque nosso default repository ele é um repositório que vai ser utilizado por todas as nossas features. Então imagina a gente repetindo esse trecho de código aqui do default repository com todas as suas dependências em todas as telas. Isso dá muito trabalho depois se você quiser mudar alguma dependência, ou seja, se agora seu default repository ele vai depender de um outro objeto, além da API do retrofit ou também do banco de dados, você teria que entrar em todas as telas, em todos os fragmentos para poder fazer essa alteração. E aí que uma biblioteca de gestão de dependência nos ajuda, porque no caso do Dagger, ele tem um container, neste caso que ele tem um componente, tá? Que é uma notação que nós vamos aprender a utilizar daqui a pouco, que vai criar todo o grafo de dependências e vai também fornecer essas dependências. Nós vamos instruir o Dagger como que ele cria as dependências e ele vai fornecer tudo para a gente de forma automática, tá? Entre aspas, ou seja, eu não vou precisar repetir código em todos os meus fragmentos e qualquer alteração que eu precisar fazer no meu código, eu consigo alterar em poucos lugares, isso vai se refletir
para todas as minhas features. Então esse é um dos benefícios de se utilizar bibliotecas, né, como o Dagger, que faz aí o trabalho de injeção de dependências para a gente. Eu tenho agora o meu navegador aqui aberto e eu quero deixar para você 3 referências de estudo sobre o Dagger. Eu vou deixar os 3 links na descrição deste vídeo e eu vou pedir que você leia e que você pratique todos os exercícios que tem, por exemplo, aqui no site da Dagger.dev, que é a documentação oficial do Dagger. Então é uma leitura obrigatória se você quer aprender a utilizar o Dagger, porque neste vídeo aqui eu vou ser o mais prático possível na implementação do Dagger, para você aprender como que implementa no projeto e como ele funciona, mas se eu for explicar aqui cada anotação, cada conceito vai demorar muito, esse vídeo vai ficar muito grande. Então também para te incentivar a ler a documentação e aprender através da documentação, eu vou deixar as referências e eu vou sugerir que você entre principalmente aqui no site do Dagger.dev e que você faça o tutorial Code Lab, tá? Você tem aqui o Dev Guide, que você tem aqui o guia, tá? De como funciona o Dagger, todos os conceitos tem aqui. Eu quero passar rapidamente com você aqui nessa guia aqui de Android. Aqui vou falar um pouquinho sobre a filosofia, e aqui nós temos aqui um título que é interessante, né? Por que Dagger no Android é difícil? E aqui fala que uma das dificuldades centrais de escrever uma aplicação Android utilizando o Dagger é que o framework do Android, muitas classes do framework Android, isso nós sabemos que nós estamos envolvidos, né, com o framework, elas são instanciadas pelo sistema operacional, ou seja, activities, fragmentos, tá, e outros componentes, ou seja, nós não temos controle sobre a criação destes componentes. E o Dagger ele funciona melhor se ele mesmo pode criar e injetar, né, os objetos. A filosofia do Dagger é essa. Então, para o Android, tá, ao invés de nós do Dagger criar o objeto e injetar as dependências, ele tem que fazer a injeção das dependências através de membros de uma classe. E neste caso do Android, que é mais complicado ainda, tem a questão do ciclo de vida. Então, se a gente utilizar o Dagger numa aplicação Android, nós vamos ter um código parecido com esse daqui. Então, nós temos aqui que instanciar um componente, nós temos que utilizar esse new activity component builder, passar a referência da activity, construir, depois injetar. E nós temos que pegar esse código aqui e repetir esse código em todas as activities ou em todos os fragmentos que a gente precisar de fazer injeção de dependência. Isso aqui traz alguns problemas, né? Ou seja, aqui fala que a gente tem que copiar e colar, né, o código, e isso daqui se torna difícil de refatorar, e alguns outros problemas também. E com isso, então, a equipe do Dagger criou um pacote Dagger.android, que nós vamos estar utilizando no nosso projeto, que basicamente facilita a nossa vida no momento de escrever esse código aqui, esse emaranhado de código aqui no nosso projeto. Então o Dagger.android foi criado para isso. Então basicamente aqui ele vai facilitar a nossa vida, tá? Tem toda a documentação aqui que eu vou sugerir que você dê uma lida, é obrigatório se você quiser aprender o Dagger, e também te força um pouquinho aí a praticar o seu inglês e também a ter o hábito de consultar a documentação. Outro link importante é um link aqui que está na documentação do próprio Android, no developer.android, que aqui tem um tutorial muito bom que vai mostrar como implementar o Dagger em um projeto Android, e é um projeto moderno, tá, utilizando arquitetura de componentes, utilizando Kotlin, tá? E é basicamente esse tutorial aqui que eu vou estar seguindo, e tem também um repositório mais atual que você pode consultar. Vocês podem ver aqui que tem foi atualizado 4 meses atrás, ou seja, então tem tudo o que é de mais atual do Android utilizando o Dagger aqui nesse repositório, que vocês podem utilizar aí como consulta para o projeto de vocês. Então basicamente esses 3 links são de consulta obrigatória se você quer aprender mais aí sobre o Dagger. Agora aqui de volta no nosso projeto, nós vamos começar a trabalhar de fato com o Dagger. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é importar as bibliotecas e dependências do Dagger no nosso projeto. Então nós vamos aqui no nosso build.gradle, que é o Gradle do nosso módulo app, e aqui então já tem algumas dependências. E a dependência que eu vou importar aqui agora vai ser a dependência do Dagger. Aqui vejo que eu já tenho algumas dependências, né, que tem atualização, então depois eu faço atualização antes de atualizar esse projeto lá no GitHub. Mas basicamente aqui eu trouxe a dependência do Dagger, então tem a parte de implementation e a parte de annotation processor. A versão do Dagger atual é a 2.27. Então, para a gente poder manter um padrão aqui, eu posso definir que uma variável, vou chamar aqui de Dagger version. Vou falar que esse Dagger version é igual a 2.27. Tá? E eu posso pegar esse Dagger version aqui e agora passar aqui para a nossa dependência. Pronto, agora com as dependências do Dagger importadas, eu vou dar um sincronizar.
para poder trazer a lib para o nosso projeto. Ele deu um erro aqui, mas basicamente ele disse que eu tenho que importar o plugin do KAPT aqui para o nosso Gradle. Então aqui no nosso Gradle ainda eu dei aqui um apply plugin e coloquei Kotlin KAPT para poder conseguir trabalhar com geração de código para a gente no Kotlin. E o Dagger é uma biblioteca que ele vai gerar o código, né? O Dagger 2. Ele vai gerar todo o nosso código em tempo de compilação. Tá? Então por isso nós temos que importar aqui o KAPT para que ele possa implementar todo o código que a gente escreve, né? Todas as instruções que a gente passa para o Dagger através das anotações. Então o Kotlin vai saber gerar esse código para nós. Então vamos mandar sincronizar e agora deve dar tudo ok. Ok, a biblioteca foi importada com sucesso, não temos mais nenhum erro aqui no nosso projeto. E agora o nosso próximo passo é criar a nossa classe de componente. Então primeiramente o que eu vou fazer aqui é criar um novo pacote no nosso projeto. Eu vou chamar esse pacote de DI. E aqui dentro desse pacote eu vou criar uma classe chamada Application Component, que vai ser uma interface. E a primeira coisa que eu vou fazer nessa interface é anotá-la com a anotação Component do Dagger. Então veja que eu já tenho aqui essa anotação Component, veja que ele já importou aqui essa biblioteca do Dagger. Deixa eu dar um zoom aqui para poder ficar mais fácil de visualizar. E basicamente o componente é onde nós vamos iniciar todo o grafo de dependências do Dagger. Então através do componente que nós vamos iniciar o Dagger Application e a partir daí nós vamos começar a instruir o Dagger a como injetar os objetos que a gente precisa. Então basicamente tudo começa com uma interface component que a gente vai dizer para o Dagger como implementá-la e depois nós vamos ter os módulos que ficam dentro dos componentes, tá? Então nós temos componentes e nós declaramos os módulos deste componente e depois o Dagger vai saber gerar tudo para a gente se a gente instruí-lo corretamente como gerar essas classes. Então vamos lá implementar o nosso componente. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar a implementar o nosso componente utilizando um factory. Então basicamente eu vou ter aqui uma interface chamada factory dentro desse componente e essa interface factory ela vai ter uma função chamada create. Dentro dessa função create, eu vou ter uma nova anotação chamada binds instance, e nesse binds instance eu vou passar aqui o contexto da aplicação. Então eu vou criar uma variável chamada application context, que vai ser do tipo context, e este factory ele vai retornar um application component. Basicamente, eu estou gerando aqui uma anotação pedindo para o Dagger implementar para mim um factory, tá? Essa interface factory com essa função create e basicamente vai retornar para mim um application component, tá? Esse factory aqui é para a gente poder conseguir passar uma instância do nosso contexto, do contexto da nossa aplicação. Esse bind instance aqui ele permite que eu passe um this, tá? Então quem vai criar para mim esse factory vai ser a classe de aplicação do meu projeto e no momento que ele chamar esse create aqui vai passar um this que vai fornecer o contexto da aplicação que a gente vai poder utilizar futuramente em outros objetos da nossa aplicação que for precisar do contexto, tá? Então aqui nós criamos um factory para poder facilitar a nossa vida e permitir que o contexto seja injetado junto com a criação do Dagger e disponibilizar esse contexto para todo o grafo de dependência. Agora nosso próximo passo é criar os módulos da nossa aplicação, do nosso grafo de dependências. O que são módulos? Módulos são classes ou interfaces que agem como coleções de instruções de como o Dagger deve construir as dependências. E são chamadas módulos porque eles são modulares, ou seja, nós podemos misturar os módulos e colocá-los em diferentes aplicações e contextos, tá? Então a gente consegue dividir o nosso grafo de dependências por módulos que a gente pode reusá-los em outros componentes ou em outros contextos, tá? Então por isso que os módulos são importantes aí no Dagger. Então para a gente poder declarar módulos basicamente para este componente aqui, que está no nível da nossa aplicação, nós abrimos aqui um parêntese e nós colocamos aqui módulos, tá? E passamos aqui um array de módulos que a gente quer. E o primeiro módulo que a gente vai estar criando para a nossa aplicação é o módulo de data, que vai fornecer toda a parte de data que nós criamos aqui, tá? Desse pacote, ou seja, tudo que estiver aqui dentro, esse módulo de data vai saber fornecer, vai instruir o Dagger como fornecer. E neste primeiro momento nós vamos fornecer um repositório. Então nós vamos criar aqui agora o nosso data module. Então vou criar aqui um novo arquivo, tá? Uma nova classe Kotlin, vou chamar essa classe de data module. Vou só dar um zoom aqui.
Basicamente, para a gente poder dizer que essa classe aqui é um módulo do Dagger, o que eu tenho que fazer é anotá-la com a anotação módulo, tá? Do Dagger. Então veja que o Dagger é uma biblioteca que é orientada por anotações e depois, em tempo de compilação, o Dagger vai saber gerar para a gente todo esse código. Então aqui nós estamos simplesmente instruindo o Dagger o que é cada componente, o que é cada peça. Neste caso aqui nós estamos dizendo que essa classe é um módulo aqui para o Dagger, tá? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é fornecer um repositório para quem estiver precisando. Então a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu vou definir aqui, vou dizer primeiramente que essa classe é uma classe abstrata, tá? Já que é o Dagger que vai implementar essa classe em tempo de compilação, então tem que ser uma interface ou tem que ser uma classe abstrata para o Dagger implementar isso para a gente, tá? É o Dagger que vai implementar, nós vamos apenas instruir como que o Dagger deve implementar essas interfaces e gerar para a gente as dependências. E aqui dentro do meu módulo eu vou estar criando uma função abstrata e vou chamar essa função de provide local data source, tá? O nome aqui a gente pode definir o nome que a gente quiser. E basicamente agora nós começamos a instruir o Dagger como que ele tem que gerar esse código para nós, tá? É dessa forma que nós instruímos o Dagger. Então eu vou dizer para o Dagger retornar um default repository, tá? Isso aqui eu quero que o Dagger retorne isso para quem estiver precisando de um repositório, ok? Então, se alguém estiver precisando de uma interface repository, tá? Isso daqui que essa função quer dizer. Eu estou instruindo o Dagger para retornar um default repository, tá? E para o Dagger saber retornar isso corretamente, eu utilizo a notação aqui chamada binds, que dentro do módulo o Dagger vai saber gerar isso daqui corretamente para a gente. Eu também quero dizer para o Dagger que o nosso default repository ele vai ser um singleton porque ele vai ser utilizado por várias features da nossa aplicação. E para isso eu tenho uma notação aqui, que é a notação chamada singleton, tá? Então dessa forma, toda vez que alguém estiver precisando de um repository, ele vai receber um default repository, e se esse default repository já tiver sido criado em algum momento no nosso projeto, ele vai simplesmente retornar a mesma instância, ele não vai criar novamente uma nova instância desse default repository e injetar para quem estiver precisando. Tá? Então basicamente é isso que essa notação singleton faz. Agora aqui com o nosso primeiro módulo criado, nós temos que voltar no nosso Application Component e informar para ele quais módulos a gente tem no nosso projeto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar aqui o nosso data module, class, e dessa forma o Dagger vai saber criar para a gente a dependência do repositório, porque nós instruímos o Dagger como fazer isso. Tá? E o Dagger conhece este módulo porque nós estamos informando aqui para o componente, para esse contexto do componente, que a gente tem aqui um data module que instrui o Dagger como construir aquelas dependências. E como eu disse que dentro do meu data module eu tenho aqui um singleton, eu tenho que anotar o meu componente também com um singleton para ele poder saber injetar corretamente aquela dependência como única na nossa aplicação, né? Como um singleton da nossa aplicação. Então, a primeira parte aqui está concluída, nós já temos o data module, e o próximo passo agora é criar um módulo que vai ser responsável por criar o ViewModel do Architecture Components. Essa parte é uma parte mais complicada, é um código muito mais complicado. Esse código vai estar disponível lá no GitHub, não é muito complicado de entender, mas basicamente aquele factory que a gente tem aqui no nosso login ViewModel, basicamente esse factory aqui, ele foi escrito de uma forma que ele consiga fornecer dependências a partir do Dagger, com base em uma notação que nós vamos ver daqui a pouco. Então eu simplesmente vou copiar e colar esse módulo lá do GitHub, tá? E vou tentar explicar basicamente como que funciona, mas vocês não precisam se ater a muitos detalhes, porque é basicamente um factory adaptado para trabalhar com Dagger e o Architecture Components do Android. Agora nosso próximo passo então é criar a nossa classe, o nosso módulo que vai saber criar ViewModels do Architecture Components baseado no Dagger. Então aqui eu vou criar um novo arquivo, tá? Uma nova classe, eu vou chamar essa classe de Navigation ViewModel Factory, uma fábrica de ViewModels para nossa aplicação do Architecture Components, e basicamente o que eu vou fazer é colar o código que está lá no GitHub e você facilmente vai conseguir encontrar esse código lá, tá? Vou só trocar aqui para Navigation para poder se adequar ao nome do nosso arquivo aqui. Eu vou só pegar esse aqui e vou colar aqui no lugar deste do ViewModel Factory aqui, que é o que estava lá no GitHub, tá? Então basicamente eu tenho aqui já um factory adaptado para o Dagger. Se você reparar, esse factory aqui é basicamente o mesmo que a gente utiliza lá no nosso ViewModel, quando a gente criou o nosso factory aqui próprio, tá? Que basicamente implementa o ViewModel provider.factory. Se a gente observar aqui,
ele continua implementando normalmente o viewModelProvider.factory, tá? Tem só algumas adaptações aqui para a gente poder conseguir trabalhar com qualquer tipo de viewModel na nossa aplicação, e a gente ter apenas um factory para todas as nossas features, tá? Então a gente não precisa ficar criando um factory para cada viewModel igual a gente tem aqui no login viewModel. A gente teria que criar um outro factory desse daqui por uma outra feature e repetir esse trecho de código aqui em todas as features. Aqui no Dagger a gente tem uma forma de fazer isso agora, conforme a equipe do Dagger trouxe, né, e do Android trouxe lá naquele repositório mais recente, e aqui fica fácil a gente criar um viewModel a partir desse viewModel factory aqui. E aqui nós temos essa notação inject, que basicamente instrui o Dagger como construir essa dependência, ou seja, quando alguém precisar de um viewModel factory, o Dagger vai saber que tem que criar esse cara aqui, e também ele tem que saber que tem que fornecer as dependências necessárias para poder conseguir criar esse viewModel factory. Então, @inject é para a gente poder dizer o Dagger como criar essa dependência aqui. Então, basicamente aqui é um código adaptado. E aqui nós temos um binds que vai retornar um factory, então a gente precisa de um viewModel e também de um factory. E aqui nós temos uma nova anotação que foi criada aqui para a gente poder conseguir trabalhar com um map key. E nesse caso aqui, a chave do mapa, que é uma estrutura de dados, vai ser o nome do nosso viewModel, um nome qualificado. Quando a gente dá um login viewModel classe.java, por exemplo, ou só class, a gente está fornecendo uma string que é o nome qualificado daquela classe. Então, neste caso aqui, a gente está só criando uma chave para um mapa, onde essa chave vai ser o nome de uma classe. Se você fizer o tutorial lá do Dagger, nos links que eu deixei de referência, você vai entender o que isso daqui quer dizer. Aqui, basicamente, nós vamos trabalhar com multi-binds, porque todos os nossos fragmentos vão precisar de um mesmo tipo de viewModel, que é o viewModel do Architecture Components. Como nós vamos ter vários viewModels que implementam este viewModel do Architecture Components, nós temos que ter uma forma de dizer para aquela feature qual viewModel instanciar. E nós fazemos isso utilizando multi-binds do Dagger. Então, dê uma estudada com mais calma aí no multi-binds para você entender toda essa parte aqui. Basicamente, nós temos o strings key, tá? Que já é também para trabalhar com multi-binds, e que nós estamos trabalhando com maps, que é uma estrutura de dados, e nós vamos fornecer aqui a chave desse mapa como sendo o nome aqui do viewModel, para ele poder saber construir o viewModel correto. Basicamente, é isso daqui que quer dizer essa classe aqui. Eu espero que você tenha entendido basicamente, mas se você estudar o Dagger com a documentação, você vai conseguir entender melhor depois dessa explicação que eu acabei de te dar. Agora nós temos que declarar esse módulo aqui dentro do nosso Application Component. Então perceba que nós temos uma classe do viewModel factory que já está implementada aqui da forma como tem que funcionar, e aqui nós temos de fato o módulo, que é uma classe abstrata. Nós temos o binds aqui para poder instruir o Dagger que quando alguém precisar de um viewModel factory, ele injetar este factory aqui, que é o Navigation viewModel factory, tá? Ou seja, toda vez que alguém pedir para um viewModel provider.factory, ele vai injetar essa implementação aqui, que é o Navigation viewModel factory, tá? Isso que esse módulo aqui está dizendo para o Dagger através dessa notação binds aqui. Então, o que nós temos que fazer é colocar este módulo aqui na nossa declaração de módulos. Então, vou definir aqui o nosso viewModel builder module, e nós temos aqui os dois módulos para o nosso componente. Agora, o próximo passo é nós criarmos um subcomponent para a gente poder trabalhar com um escopo menor. Aqui nós temos um escopo da aplicação inteira, e agora eu quero começar a trabalhar com escopos menores para poder trabalhar de uma forma mais organizada. Aqui, como nós temos a nossa aplicação utilizando o componente de navegação, eu tenho basicamente aqui um main activity, e esse main activity contém todos esses fragmentos aqui, que é a feature de login, de profile, de registration e de start. Então, isso daqui é um contexto menor. Então, nós podemos agrupar todas essas features aqui que estão dentro do main activity, nós podemos agrupar em um subcomponent que vai estar vinculado, por exemplo, com o ciclo de vida do main activity. Dessa forma, nós podemos ter uma outra activity que depois que nós terminarmos esse fluxo aqui inicial, nós podemos passar para uma nova activity que vai iniciar um novo contexto que é totalmente separado desse contexto aqui de login e de registro. Dessa forma, nós podemos ter um outro subcomponent que é totalmente diferente, e nós não precisamos que essa nova activity com as novas features conheçam toda a injeção de dependência, todo o grafo de injeção de dependência que foi criado apenas para o main activity, porque são coisas totalmente distintas. Nós conseguimos trabalhar
com a nossa aplicação de uma forma melhor, mais enxuta e mais organizada. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos criar um subcomponent para trabalhar com o escopo aqui do main activity. Então vamos agora criar o nosso subcomponente. Eu vou chamar esse subcomponente de main component porque ele se refere ao nosso main activity. Agora que eu estou aqui agora num contexto menor, tá? Que é o contexto da nossa aplicação, dentro aqui do nosso pacote de UI, eu vou criar aqui um novo pacote e vou chamar esse pacote também de DI, mas esse DI vai estar no contexto aqui das minhas features. Dentro desse pacote aqui de DI, eu vou criar o nosso main component, que vai ser uma interface. Então, da mesma forma que nós temos lá o nosso componente principal, nosso application component, nós vamos ter aqui um main component, que também é uma interface. Nós vamos anotar agora este main component com uma anotação chamada subcomponent, tá? E não mais com uma anotação component. Então aqui basicamente funciona da mesma forma que o component e nós temos que também declarar os módulos desse subcomponent para a gente poder conseguir instruir o Dagger como injetar, né, criar as dependências para este subcomponente. Então deixa aqui os módulos abertos e agora vamos implementar a nossa interface, basicamente como nós implementamos o nosso componente. Então aqui eu vou criar também uma anotação subcomponent.factory para a gente poder criar um factory, para poder saber criar esse main component aqui através desse factory, que vai ser uma interface, factory. E agora aqui eu vou ter uma função, vou chamar essa função de create, mas agora eu não vou passar nenhuma instância para cá, tá? Nenhuma dependência para cá desse create. E vou falar que esse create ele vai retornar um main component para a gente, ou seja, é um factory para retornar um main component. Agora, o nosso próximo passo é criar agora uma função que vai injetar, que vai receber instância de cada uma das nossas features, começando com o nosso main activity. Então, eu vou criar uma função chamada inject, e aqui nessa função chamada inject, eu vou instruir o Dagger, tá? Activity, a retornar um main activity, tá? Então, em algum momento na nossa aplicação, nós vamos chamar essa função inject aqui, passando o contexto da nossa activity. Nós temos que fazer isso daqui para todas as features do nosso sistema, para todas as telas que nós temos aqui no nosso projeto. Então, eu vou duplicar aqui essas funções e agora eu vou começar a criar para cada um dos nossos fragmentos. Então aqui eu criei uma função inject para cada uma das nossas telas. Então nós temos aqui nosso main activity, que tem todos os fragmentos, e eu criei uma função inject para cada uma delas e daqui a pouco nós vamos ver como utilizá-las aqui no nosso projeto. Então, criado a parte do nosso subcomponent, nós temos que criar agora um módulo chamado main module, para podermos instruir o Dagger como construir os view models de cada um desses fragmentos aqui. Então, dentro do DI aqui, eu vou criar uma nova classe. Eu vou chamar essa classe de main module. Vai ser uma classe mesmo. Desculpa, vai ser uma interface, tá? Como é um módulo, a gente vai instruir o Dagger o que ele tem que fazer. Então, tem que ser uma interface e eu tenho que anotar essa interface aqui com a anotação module, como nós vimos já na parte do application, tá? Do repositório. Então, aqui nós vamos começar o seguinte. Nós vamos aqui utilizar a anotação binds, que é para poder instruir o Dagger o que ele tem que retornar quando alguém precisar de alguma coisa. Aqui eu vou utilizar a anotação chamada into_map para poder transformar isso aqui em um map e vou utilizar aquela anotação que nós criamos chamada de viewModelKey para saber qual viewModel retornar no momento específico. Então, o primeiro viewModelKey que eu vou estar criando é o do nosso login viewModel. Nós temos o login viewModel, então eu vou passar aqui vai ser o login viewModel class, tá? Nós vimos a questão lá da estrutura de dados de map, que aqui vai ser a chave daquele map, para o Dagger saber injetar corretamente o viewModel correto. E aqui eu vou criar uma função chamada bind login viewModel. E esse bind login viewModel eu vou instruir o Dagger o seguinte: ele vai retornar um viewModel, que é o login viewModel, quando alguém estiver precisando de um viewModel, tá? Vocês vão perceber por que eu preciso desse viewModelKey aqui agora, tá? Diferente do nosso repository, que a gente não precisa desse tanto de anotação aqui. Então, eu tenho o nosso login viewModel e eu tenho um segundo viewModel no nosso projeto, que é o viewModel chamado registration. Então, aqui no lugar do login viewModel, eu vou digitar aqui registration viewModel, e aqui em vez de ser bind login viewModel, vai ser bind registration viewModel. E eu estou instruindo o Dagger o seguinte: quando alguém precisar de um registration viewModel,
que neste caso aqui vai ser um Registration View Model, e vocês vão perceber que agora que nós temos aqui dois tipos de retorno, porque basicamente é o seguinte, quando alguém precisar de algum tipo que é deste tipo do View Model do Architecture Components, ele retorna o que está dentro do parênteses, tá? Essa é a instrução que eu dou ao DAG. Mas aqui nós temos um conflito, por quê? Nós temos aqui dois tipos que são o mesmo. Então, esses dois tipos de retorno aqui se referem ao mesmo objeto, que é o Lifecycle View Model. Então, dessa forma que quando alguém fosse precisar de um View Model, o DAG ia ficar perdido em saber qual dos dois View Models ele ia retornar, se era o Login View Model ou se era o Registration View Model. Por isso que nós temos que utilizar o multi-bind para estes casos. Então, utilizando esse View Model Key, a gente vai conseguir informar o Dagger, tá? Toda vez que a gente estiver utilizando o Login View Model Class aqui, ele vai saber que ele vai retornar um Login View Model. E aqui a mesma coisa, quando for um Registration View Model, quando for um nome qualificado, ele vai saber que tem que retornar um Registration View Model. É por isso que existe o multi-bind, e é por isso que nós trabalhamos com essa questão do into map e das keys aqui no DAG. Então, quando você dá uma estudada a fundo no DAG, você vai conseguir entender isso daqui muito melhor. E agora, por último, nós temos que voltar no nosso main component aqui e declarar o nosso módulo que a gente acabou de criar, que neste caso vai ser nosso main module class. Então, nós temos agora o nosso subcomponent criado e nós podemos agora voltar no nosso application component para a gente poder declarar o nosso subcomponent. Basicamente, todas as dependências que estão aqui dentro do nosso subcomponent conhece quem está no nosso application component. Ou seja, se o nosso login fragment ou o nosso login view model precisar de um repositório, ele vai saber, o DAG vai saber injetar, porque o subcomponent conhece o application component, tá? O componente. Mas quem está em outro subcomponent não conhece quem está neste subcomponente aqui, tá? Então, ou seja, quem está aqui no application também não conhece as dependências que estão dentro aqui do subcomponent. Então, assim a gente consegue separar a nossa aplicação e fica mais fácil de entender e trabalhar. Então, agora aqui nós vamos criar o nosso subcomponent aqui dentro do nosso component. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, neste mesmo arquivo aqui, eu vou criar aqui um novo módulo. E esse módulo eu vou falar que ele vai ter um subcomponent, e o subcomponent eu vou declarar o nosso main component que a gente acabou de criar. E aqui eu vou só declarar um objeto mesmo e chamar esse objeto de subcomponents module. E esse subcomponents module aqui, deixa eu só ver se eu escrevi certo, subcomponents, ok? Esse subcomponents aqui eu vou declarar dentro do nosso componente aqui principal. Então aqui eu vou colocar esse objeto, ok? Então agora nosso componente conhece tanto o nosso data module quanto o nosso view model build module e conhece também o nosso subcomponents module, e dentro desse main component aqui nós temos os outros módulos lá dentro, que são os módulos do view model, e o nosso component vai saber injetar tudo quando alguém precisar de todos esses módulos aqui que estão declarados. E agora, por último, para a gente poder fechar essa parte do subcomponent, eu vou disponibilizar uma função aqui chamada main component, para a gente poder conseguir ter acesso a essa função aqui dentro da nossa main activity. Então, o nosso main component.factory, tá? Então, na nossa activity, nós vamos precisar chamar o nosso main component, que está dentro do nosso application component, e eu vou chamar esse main component aqui para a gente poder conseguir criar o nosso main component através do factory aqui, através do create, para a gente poder conseguir injetar a activity ou os fragmentos necessários. Então, por isso que a gente disponibiliza aqui essa função main component para a gente poder conseguir criar isso dentro da nossa activity e injetar as nossas activities ou fragmentos conforme nós indicamos aqui na função inject. Então vamos lá. O próximo passo aqui é nós criarmos a nossa classe de aplicação, porque nós queremos iniciar o nosso application component em algum lugar. Tá vendo que nós não estamos utilizando aqui nosso application component em lugar nenhum ainda, aqui no nosso create, por exemplo. Então nós vamos criar agora a nossa classe de aplicação, tá? Para a gente poder conseguir iniciar o nosso Dagger. Então aqui dentro do nosso pacote principal, eu vou criar aqui uma nova classe. Eu vou chamar essa classe de Navigation App, para poder ficar de acordo com o nome do nosso projeto. E essa classe Navigation App vai implementar o application do Android. Isso daqui nós já fazemos normalmente quando a gente tem que iniciar alguma coisa a nível da nossa aplicação. Então aqui eu vou dar um override no nosso onCreate. E aqui dentro do nosso onCreate a gente vai iniciar
o application component do Dagger. Aqui eu vou disponibilizar um latenit var, uma variável do app component, para a gente poder ter acesso a ele em qualquer lugar da nossa aplicação, e eu vou falar que é do tipo application component. E aqui dentro do nosso onCreate eu vou inicializar esse app component, e agora eu vou utilizar a classe que o Dagger gerou para a gente dessa aplicação. Então toda vez que a gente tem um application component, uma interface anotado com component, a gente está dizendo para o Dagger para ele poder implementar para a gente essas interfaces aqui. Então basicamente, como o Dagger vai implementar isso para nós, essa interface, ele implementa isso e coloca o prefixo Dagger aqui antes do nome do nosso application component. Então, voltando aqui no nosso Navigation App, eu posso agora utilizar o Dagger Application Component. Só que agora ele não está disponível para mim, porque eu não pedi para o Dagger gerar, porque o Dagger ainda não gerou as classes, porque a gente não fez o build no nosso projeto. Então, basicamente, eu vou excluir aqui e vou pedir para dar um Make Project aqui para o Dagger gerar todo o código em tempo de compilação, e a gente vai conseguir, a partir daí, utilizar todo o código que foi gerado pelo Dagger. Então, vamos aguardar aqui o projeto ser construído e vamos ver se essas classes vão estar disponíveis para nós. Então aqui o projeto já foi construído e agora eu vou digitar aqui app component e eu vou chamar agora o nosso Dagger application component. Veja que o Dagger gerou essa classe para a gente corretamente. E perceba que nosso Dagger application component ele tem um factory que ele vai conseguir retornar para a gente esse application component, tá? Ele implementou essa interface factory aqui para a gente. Então eu tenho disponível aqui uma função factory, e nessa função factory tem o create, que é justamente o create que está aqui, e ele espera que a gente passe o contexto da aplicação. E é por isso que nós criamos aquele binds instance para a gente poder conseguir passar um this, que é a referência do contexto. Então aqui no create eu vou passar um this, dessa forma nós temos o contexto da aplicação disponível para quem for precisar disso daqui no futuro. Então agora o nosso próximo passo é declarar o nosso Navigation App no nosso Android Manifest, para ele poder ser inicializado junto com a nossa aplicação. Então aqui no name eu vou passar o nosso Navigation App, e dessa forma quando a nossa aplicação for inicializada pelo usuário, através do launcher, ele vai inicializar aqui o nosso Navigation App e vai inicializar o grafo de dependências do Dagger, e a partir de agora nós vamos conseguir fazer com que o Dagger injete todas as dependências necessárias para os nossos fragmentos ou os nossos view models, porque nós instruímos o Dagger como fazer isso, como gerar essas classes através das anotações modules que nós criamos e aplicamos no nosso projeto. Então agora chegou a hora da gente começar de fato a utilizar todo esse trabalho que nós tivemos aqui no início nos nossos fragmentos e nos nossos view models a partir de agora. Então veja que o Dagger ele é um pouco complicado mesmo no início de um projeto, porque você tem que fazer todo esse setup inicial, toda essa configuração, a criação do grafo, para depois usufruir disso através dos fragmentos e dos view models e de onde for preciso ser injetado alguma coisa. O Dagger é um pouco mais complicado por causa disso, tem a curva de aprendizado até você entender o que cada anotação significa, né? Tem muita coisa do Dagger a ser explorado, tá? Que você pode procurar depois na documentação, mas basicamente o que você precisa para construir uma aplicação Android, eu estou passando aqui para você, e é claro que você tem que se aprofundar através da documentação, de propósito para que você possa ir lá, dar uma lida e aprender também um pouco mais por conta própria. Então a partir de agora nós vamos começar a abrir os nossos fragmentos, activities e view models e começar a instruir o Dagger com as anotações de inject agora para ele saber criar cada coisa no seu momento. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos abrir aqui o nosso login fragment, e aqui no nosso login fragment a gente viu que nós temos aqui a criação do view model através de um view model factory. A primeira coisa que eu vou fazer é apagar o nosso factory aqui, porque nós não precisamos mais dele, né? Aliás, a gente teve esse trabalho todo com o Dagger justamente para poder ficar evitando aquela repetição de código ali em todo lugar. Então aqui vou só tirar o import, e basicamente o que eu tenho que fazer aqui no ViewModel é anotar o nosso login ViewModel com a anotação inject, para a gente poder instruir o Dagger como construir um login ViewModel. E para isso, a única alteração que eu preciso fazer aqui é que depois do nome da classe, da definição da classe, eu vou utilizar um @inject, e aqui na frente do @inject eu vou utilizar a palavra constructor. E aqui no constructor eu vou manter da mesma forma que está. Então dessa forma, quando alguém precisar de um login ViewModel, o
neste caso vai ser o nosso login fragment, o Dagger vai saber criá-lo e fornecer as dependências necessárias, porque existe essa notação inject. Se essa notação inject não tiver aqui, o Dagger não vai saber como criar esse login view model e nem mesmo como injetar os parâmetros, as dependências que ele precisa. Então, a gente tem que lembrar de colocar essa @inject aqui nas classes que a gente definiu lá nos nossos módulos. Então, agora aqui no nosso login fragment, veja que o nosso código vai ficar um pouquinho mais seguro, porque aqui nós tínhamos um lateInit var, porque eu precisava que essa variável viewModel fosse criada dentro do onViewCreated, por isso que ele tinha que ser lateInit var, e agora com o Dagger nós temos um pouquinho mais de segurança, porque eu posso tornar essa variável aqui privada, ela vai ser uma variável imutável agora, e agora eu vou utilizar o byViewModels, deixa eu só apagar aqui os dois pontos. Eu vou utilizar o byViewModels agora do Architecture Components. E aqui no byViewModels eu vou dizer qual que é o tipo do viewModel que eu quero criar para esse login fragment. Aqui que vai entrar a questão do multibinds. Então aqui eu vou passar um login viewModel, para ele poder saber que ele tem que construir um login viewModel. Aí ele vai lá naquele into_map, naquele map keys, e ele vai saber qual viewModel ele tem que criar naquele viewModel factory através desse nome que nós estamos passando aqui para esse viewModels aqui. Então aqui agora eu vou passar qual que é o factory que vai saber construir esse login viewModel. E o factory, nós vimos também que nós temos o module, no nosso viewModel builder module, nós dizemos aqui para o Dagger como construir um viewModel factory quando alguém precisar. Neste caso aqui, o nosso byViewModels vai precisar de um factory, então nós temos que utilizar aqui um inject para instruir o Dagger que nós queremos aqui neste membro desse login fragment, dessa classe, nós queremos um viewModel factory, que vai ser do tipo viewModelProvider.factory. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo ao Dagger que eu preciso de um viewModelProvider.factory, e nós instruímos o Dagger como criar um viewModelProvider.factory através do nosso módulo que está dentro do nosso component. Então aqui com a notação inject, o Dagger vai saber injetar isso daqui nessa variável aqui que é um membro desse login fragment. Dessa forma, com um factory que vai saber criar um viewModel, eu passo esse factory para cá e corretamente o factory vai criar um viewModel do tipo login viewModel, porque nós definimos o tipo aqui da nossa variável. Então basicamente o que você vai ter que fazer para cada um dos seus fragmentos é essas duas linhas de código aqui. Basicamente isso, você não precisa ficar criando factory para cada um dos viewModels mais, porque nós criamos um viewModel genérico para ser criado juntamente aí com o Dagger, tá? O Dagger vai saber criar isso para a gente, para cada um dos viewModels que a gente tem. Então aqui agora eu não preciso mais desse código, e o nosso fragmento agora ele ficou muito mais limpo, tá? Então o nosso viewModel não tem mais o factory, o nosso login fragment precisa apenas desses dois códigos aqui, para ele poder conseguir injetar um viewModel corretamente. E agora, para poder fechar essa parte aqui do login fragment, uma coisa que nós não podemos esquecer, senão nosso projeto não vai funcionar corretamente, o Dagger não vai saber quando injetar alguma coisa para o nosso login fragment, porque ele não vai ter conhecimento do nosso login fragment, é adicionar aqui na função onAttach. Eu vou dar um override aqui nessa função onAttach, e agora eu vou ter que dar um require na nossa activity, e eu vou fazer um cache aqui para o nosso main activity. E agora, o nosso main activity, nós temos que ter um main component declarado nela. Através desse main component, a gente vai conseguir injetar o contexto desse fragmento, e a partir desse momento, o Dagger vai ter conhecimento que esse login fragment existe e que ele precisa aqui dessas dependências para ele poder injetar corretamente aqui para o nosso fragmento. Então, agora aqui no nosso main activity, deixa eu só abrir aqui. Aqui na declaração das variáveis, eu vou declarar uma nova variável que é lateInit var. Vou chamar essa variável de main component. Essa variável vai ser do tipo main component. E aqui no nosso onCreate, eu vou criar aqui antes mesmo de ele fazer um super.onCreate, tá? Tem que ser feito aqui antes desse super.onCreate. Eu vou falar que o meu main component, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao meu application context, que vai fazer um cache para o nosso navigation app. E agora nós temos acesso ao nosso app component. Podemos chamar nosso main component, eu vou dar um enter aqui e vou chamar o nosso create, tá? Então dessa forma aqui, nós estamos construindo um componente, tá? Um main component, que na verdade é aquele subcomponent que a gente criou. Então nós temos aqui no contexto da activity, então todos aqueles fragmentos que estão dentro dessa activity vão ter conhecimento dos módulos que estão dentro do subcomponent. Então é dessa forma que a gente consegue separar
o nosso aplicativo por contexto, por áreas. Então, o nosso main activity, que tem todos esses fragmentos, vão ter conhecimentos dos objetos que estão dentro daquele main component que a gente declarou lá, que são basicamente os view models e de cada um daqueles fragmentos, tá? Então, isso aqui que nós estamos fazendo, recuperando o web component do nosso application, instanciando o main component aqui, e a partir desse main component a gente consegue agora no nosso login fragment, eu já tenho aqui acesso ao nosso main component, você dá um ponto aqui, veja que eu tenho acesso ao inject. E aqui, a partir desse momento que eu vou passar a instância desse fragmento, neste caso aqui é o login fragment, eu vou passar aqui o dis, e a partir desse momento que o Dagger vai saber construir todas as dependências desse login fragment aqui. Agora é basicamente repetir esse mesmo processo aqui dentro de todos os nossos fragments que precisam de um view model, e o view model precisa de um repositório, por exemplo. É só repetir esse mesmo processo e montar as dependências corretamente em todos os fragmentos que o código vai funcionar corretamente. Falta só agora eu abrir o nosso default repository e instruir o Dagger como criar um repositório, né? Então, se eu abrir aqui o nosso default repository, a gente não tem aqui nenhuma notação de inject para o Dagger saber como construí-lo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é anotar este carinha aqui com inject. Então, que logo depois da declaração do nome da nossa classe, eu vou utilizar um @inject aqui. E no @inject eu vou utilizar o constructor novamente. Eu vou só importar aquele inject. Agora imagine que o nosso default repository ele fosse acessar um shared preference. E o shared preference precisa do contexto da aplicação para poder conseguir recuperar os valores. Então nós precisamos aqui de recuperar o contexto da aplicação. Então a única coisa que nós temos que fazer aqui é no construtor declarar aqui um context, que vai ser do tipo context, e automaticamente o Dagger vai injetar o contexto para a gente, porque no nosso application component a gente está recebendo aqui a instância do nosso contexto da aplicação. Então é por isso que nós passamos o contexto para cá e a gente vai ter ele disponível em qualquer lugar aqui do nosso projeto, desde que a gente instrua o Dagger como fazer a criação da classe e das dependências que ela necessita. Então o Dagger vai saber injetar isso daqui corretamente. Além de saber criar um default repository, ele vai injetar também o contexto, porque nós já instruímos o Dagger como injetar um contexto. Então, basicamente é isso. O que eu vou fazer agora é implementar esse código que eu tive a fazer aqui no login fragment nos outros fragmentos para a gente poder rodar o nosso projeto e ver se está funcionando corretamente. E agora aqui de curiosidade, vamos rodar o nosso projeto, tentar rodar o nosso projeto e ver se vai dar algum erro, se vai funcionar. Então eu vou apertar aqui o play e vamos ver o que vai acontecer. Então veja que ele deu um erro aqui. Então é bom que a gente pode aprender também como funcionam os erros aqui do Dagger. Então basicamente o que ele está dizendo aqui, ele está dando um problema nesse registration view model aqui. Então se eu dar uma olhada aqui para o lado, basicamente ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que esse registration view model não pode ser fornecido sem um @inject no construtor, tá? Ou então uma anotação de provides. Então veja que se nós entrarmos no nosso login view model, o nosso login view model tem aqui o @inject instruindo o Dagger como que ele tem que trabalhar, como que ele tem que construir essa dependência aqui. Como nós temos o nosso registration view model declarado dentro do nosso módulo do subcomponent, então se eu abrir aqui o nosso subcomponent modules, nós temos aqui o nosso main component, e o nosso main component ele vai ter o nosso main module, e o nosso main module ele vai ter o registration view model. Então no momento de compilação, o Dagger já tenta gerar todo o código para a gente, e quando ele for tentar criar o registration view model, ele não vai conseguir criar porque nós não informamos, não ensinamos o Dagger como criar esse registration view model. Basicamente eu vou colar aquele código aqui, é o @inject, e se nós precisarmos do repository aqui, nós podemos utilizar dessa forma, mas como é o nosso view model, nós não precisamos aqui de nada. Então vai ser um construtor vazio aqui no nosso registration view model. Então vou mandar executar o nosso projeto mais uma vez e vamos ver se vai dar algum novo erro. Então veja que o projeto aqui não teve nenhum erro, então o nosso grafo de dependência está correto, então não tem nenhum problema aqui com o nosso código. Veja que o nosso projeto ele executou normalmente e agora se eu clicar aqui em Start, veja que o nosso projeto quebrou. Então nós vamos ver por que ele quebrou aqui e vamos tentar corrigir. Ele fala que o Let-init Property View Model Factory não foi inicializado aqui no nosso Profile Fragment. Isso aconteceu por quê? Porque a gente aqui no nosso Profile Fragment a gente esqueceu de criar o nosso método onAttach como nós fizemos no nosso Login Fragment. Então eu vou abrir aqui novamente o nosso Login Fragment e aqui no nosso onAttach eu vou copiar e vou colar esse código aqui no nosso Profile Fragment. Então aqui antes do nosso onCreateView
eu vou colocar aqui o nosso onAttach, e aqui no nosso onAttach eu vou chamar aquele mesmo código, requireActivity, fazer o cache, chamar o main component, vou dar um inject e vou dar um this, porque aqui no nosso inject a gente está instruindo aqui que nós precisamos passar também um profile fragment. Dessa forma que o Dagger vai saber construir as dependências necessárias, porque o nosso erro aqui foi porque ele não conseguiu instanciar o ViewModelFactory. Ele disse que o ViewModelFactory não foi iniciado, e isso daqui é verdade porque nós não declaramos no nosso main component aqui, nós não passamos a instância do nosso fragmento para o Dagger saber criar essas dependências com base nesse fragmento. Então vamos executar o nosso projeto de novo e vamos ver se agora vai ter algum erro. Então veja que o Dagger ele realmente é um pouco mais complicado, a gente não pode esquecer de declarar todos esses códigos aqui, senão a gente vai ter algum problema também em tempo de execução. Além de ter alguns problemas em tempo de compilação, se não tiver declarado corretamente, se nós esquecermos algum código desse tipo aqui, nesse caso do onAttach, o nosso código ele vai quebrar na mão do usuário. Então é importante testar bem aí o seu código. Então novamente, se eu clicar aqui em Start, veja que agora funcionou normalmente. E como que eu faço para ver se o login agora ele está funcionando, se ele está chamando o nosso default repository e está fazendo o login corretamente? Vamos fazer um teste. Eu vou abrir aqui o nosso login ViewModel novamente, e o nosso login ViewModel ele faz o seguinte: ele faz a parte do Authenticate, e aqui no Authenticate ele verifica se o formulário está válido. Se o formulário estiver válido, ele vai simplesmente salvar o nome do username aqui, ele vai setar o estado aqui para autenticado. Mas agora, como o meu login ViewModel tem a dependência do repository, eu vou só fazer o seguinte: aqui eu vou chamar o nosso repository e vou falar do login. Quando eu chamar o do login, a gente tem que estar apto a ver no logcat uma mensagem do default repository falando que o login está done. Isso significa que o quê? Que nós realmente conseguimos injetar um default repositório para o nosso login ViewModel. Na verdade nós não, na verdade o Dagger conseguiu injetar isso e nós apenas estamos utilizando isso daqui no nosso login ViewModel sem grandes esforços. Então vou rodar nosso projeto aqui novamente, vamos tentar fazer o login e vamos ver se vai logar alguma coisa aqui no logcat. Eu vou até trocar essa mensagem uma vez, deixar debug aqui, já vou deixar aqui o nosso default repositório para poder fazer um filtro, e agora aqui no start eu vou colocar aqui um username qualquer, vou colocar um password qualquer, só para a gente não ter nenhum erro na validação. Se eu clicar em sign in, veja que realmente ele conseguiu chamar o repository e ele colocou no logcat aqui um login done. Então veja que a nossa injeção de dependência está funcionando corretamente. E agora, para poder finalizar essa nossa videoaula, qual que é o benefício então de se utilizar uma biblioteca de injeção de dependências? Tá? Existem vários benefícios e um deles que eu gostaria de destacar aqui é com relação à manutenção do seu código. Imagine, se você perceber no início do vídeo, a gente tinha o nosso login fragment, por exemplo, que ele tinha que criar um ViewModelProvider, e esse ViewModelProvider criava o ViewModel para esse login fragment, e esse ViewModel ele tem dependências, neste caso que é o default repository. Então o nosso login fragment deveria saber como criar essas dependências para poder injetar para o nosso ViewModel. E nosso default repository ele é utilizado por toda a nossa aplicação. Todas as features precisam de um default repository porque todos os ViewModels de todos os fragmentos dependem de um default repository. Então nós teríamos que repetir esse código basicamente em todos os fragmentos. E o que ia acontecer se no nosso default repository a gente tivesse um novo parâmetro aqui, além do contexto? Simplesmente nós teríamos que alterar o nosso código em vários lugares para que isso funcionasse. Ou seja, aonde estivesse dependendo do default repository, a gente teria que trocar no nosso fragmento, já que é ele que sabe criar as dependências, nós teríamos que passar em fragmento por fragmento, injetando essa nova dependência para o nosso default repository. Agora, com uma biblioteca de gestão de dependências, isso é muito simples. A nossa refatoração, a manutenção do código fica muito mais simples, porque o nosso login fragment ele não tem mais a responsabilidade de criar as instâncias. Ele apenas diz o que ele precisa, ou seja, ele precisa apenas de um ViewModel e com o nosso inject aqui, nós estamos pedindo o Dagger para injetar para a gente as nossas dependências. Então aqui o login fragment não sabe como o ViewModel foi criado, não sabe como o ViewModelProvider.factory foi criado, ele nem quer saber disso, ele quer apenas o utilizar. Então o ViewModel já está entrando para o meu login fragment
com todas as suas dependências satisfeitas, com o default repository, o default repository com contexto, com um outro parâmetro qualquer, e o nosso login fragment ele fica isento dessa responsabilidade. Não só o login fragment, como todos os outros fragmentos da nossa aplicação. Então, a manutenção do nosso código ela fica muito mais simples quando nós utilizamos uma biblioteca de injeção de dependências. Então, vamos fazer um teste aqui agora para ver como que isso funciona. Então, agora aqui no nosso default repository, para a gente poder finalizar este vídeo, eu vou agora declarar aqui um novo parâmetro. Então, aqui vai ser um val, eu vou chamar esse val aqui de message. Vou falar que é do tipo string, podia ser de qualquer tipo, mas agora eu tenho que instruir o Dagger como injetar uma mensagem aqui do tipo string. Então, basicamente, se eu tiver que alterar o construtor aqui, por exemplo, do repositório, os dois únicos lugares que eu teria que alterar seria o próprio construtor, porque eu quero uma coisa nova, e também eu teria que criar um novo módulo para poder instruir o Dagger como que ele injetaria uma mensagem do tipo string. Então, basicamente, se nós voltarmos ao nosso application component, eu vou criar apenas um novo módulo. Eu poderia utilizar um módulo qualquer que já está criado, mas como é uma injeção de dependência de uma string, não tem nada a ver com data module, não tem nada a ver com view model, nem com subcomponents, porque isso aqui está no nível da aplicação. Eu posso criar um novo módulo para poder ficar separado e eu posso reaproveitar esse módulo em qualquer outro lugar que eu quiser. Se eu quiser utilizar esse módulo em um subcomponent ou num outro componente que é diferente desse componente do application aqui, eu poderia reaproveitar esse mesmo módulo porque ele já estaria criado. Então agora eu vou criar esse novo módulo para a gente poder ver como é que funciona uma nova anotação do Dagger, que é a anotação provides. Então, para finalizar, para a gente poder instruir o Dagger como retornar uma string para quem estiver precisando, eu vou voltar aqui no nosso pacote de AI do nível da nossa aplicação aqui, nosso pacote principal. Aqui eu vou criar uma nova classe, eu vou chamar essa classe de string module, por exemplo, que eu quero fornecer uma string, e não mais vai ser uma interface, tá? E vocês vão entender o porquê. Eu vou criar uma classe, e essa classe aqui, ela vai ter a anotação de module também, do Dagger. E agora eu vou utilizar uma nova anotação, que é a anotação provides. Então eu vou digitar aqui @provides, que é uma anotação que eu estou trazendo aqui a primeira vez nesse tutorial. E aqui agora eu vou criar uma função, vou chamar essa função de provide string, que basicamente vai retornar uma string. Então o que eu estou fazendo aqui? Então veja que aqui eu não tenho nenhum parâmetro aqui no meu provide string. Isso por quê? Porque quando eu utilizo a anotação provides, eu estou fornecendo o que eu quero injetar diretamente aqui dentro do meu módulo. Eu não preciso instruir o Dagger, que ele tem que implementar para mim uma interface. Então, se a gente tivesse uma classe abstrata aqui, uma interface, a gente teria que utilizar a anotação binds. Com base aqui no parâmetro e no retorno, a gente estaria instruindo o Dagger com a implementação que nós já tínhamos implementado, o Dagger teria que usar. Neste caso aqui, o provides é útil quando você tem uma biblioteca de terceiros que você não fez a implementação. Por exemplo, quando você tem um retrofit e você quer criar uma instância do retrofit e retornar essa instância e injetar isso no construtor do repositório, por exemplo, você vai utilizar um provides e dentro do provides aqui você vai criar o retrofit.builder, passar o URL e retornar diretamente aqui uma instância do retrofit. Então todo mundo estiver dependendo daquele tipo, daquela instância do retrofit, o seu provides vai retornar aqui porque é um código que você está fornecendo, você está escrevendo aqui na hora, porque é uma biblioteca que você não tem o controle do código, tá? Então é útil para esses casos. Então como é muito simples, eu não tenho nada que implementa uma string, eu vou retornar uma string diretamente. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte, dizendo ao Dagger o seguinte: Dagger, quando alguém precisar de uma string, retorne para mim o que tiver dentro desse bloco. Então vou dar um return e aqui vou passar um hello world, tá? Bem simples assim. Então, como só o nosso default repositório está precisando de uma string, ele vai saber retornar o hello world corretamente aqui. E por último, para a gente poder fazer esse código funcionar, eu tenho que pegar o nosso string module aqui e eu tenho que declarar ele aqui no nosso component também. Então aqui vou dar um string module class. Vou mandar aqui dar um make project para ele poder gerar o código corretamente. A gente vê também se tem algum erro e depois a gente vai executar o nosso sistema, o nosso aplicativo e ver se está funcionando corretamente. Então veja que o make project funcionou. Vou rodar o nosso aplicativo agora, mas antes de executar o aplicativo aqui, eu tenho que voltar no nosso default repositório, eu quero ver se está funcionando, né? Então eu vou pegar aqui essa message
esse parâmetro e eu vou apenas colocar aqui no nosso logcat, porque eu quero ver se isso daqui realmente está funcionando. Vou mandar executar nossa aplicação, vou abrir aqui o nosso logcat, já está aqui o nosso default repositório, e eu quero ver agora se ele vai imprimir aquela mensagem ali corretamente. Então, eu vou digitar aqui o username, vou digitar aqui uma senha qualquer, e agora quando eu clicar em Sign In, veja que agora ele conseguiu injetar corretamente o nosso Hello World, tá? Então veja como que é legal trabalhar com Dagger, como é legal aprender essas anotações do Dagger, ok? Eu sei que essa aula ficou muito grande, mas o Dagger realmente é muito complicado de explicar em poucos minutos, realmente leva um pouco de tempo, ele realmente é um pouco mais complicado, mas é uma biblioteca muito poderosa e se você dominar, você consegue fazer coisas incríveis com a sua aplicação e com uma ótima performance. Então, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like para poder ajudar o canal a crescer. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo.